Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar aqui sobre uma questão muito importante, que na verdade é o conceito da Revolução Industrial. Quem sabe um dos momentos mais importantes do século XVIII e da história da humanidade, né? Não podemos negar a importância e o papel fundamental da Revolução Industrial na história da humanidade. Vamos analisar os conceitos que levaram esse processo e o que era basicamente o conceito da Revolução Industrial. Vamos lá? Sou Bruno Werner e a gente vai trabalhar com isso aqui nesse momento. A gente sabe que a Revolução Industrial é a clássica, em sua primeira fase, né? É a clássica introdução das máquinas dentro da formulação de produção. Então, na verdade, essa charge, esse portrait, né? Esse retrato, né? Mostra o homem, e no caso aí o burguês, né? Sentado em cima de uma máquina e essa máquina fazendo a sua produção e gerando todo o desenvolvimento. Como que isso vai se desenvolver? Esse é o conceito básico, o conceito maior do que é a Revolução Industrial. Né? A Revolução Industrial é um conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais caracterizados pela substituição da energia física pela mecânica, da ferramenta pela máquina e da manufatura pela fábrica. Teve início na Inglaterra no final do século XVII, mas é um movimento claro e clássico do século XVIII. Peraí. Primeira característica: conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais. Então, na verdade, a gente tem que entender que a Revolução Industrial é um processo. Isso é, quem sabe, a característica mais importante e fundamental dessa primeira grande revolução do século XVIII, no conceito das revoluções burguesas. A Revolução Industrial não tem um início, não tem um meio, não tem um fim. A Revolução Industrial é um processo que vai se desenvolvendo. Quando começou a Revolução Industrial? A gente vai ver aqui que eu vou sempre falar que a Revolução Industrial começou em meados do século XVIII. A gente vai encontrar aqui 1750, 1760, 1750 e 80. Não existe um momento inicial. Quando as máquinas foram introduzidas e as mudanças e as transformações técnicas, econômicas e sociais foram fundamentais. Então, na verdade, a gente não pode negar que, quem sabe, a principal característica da Revolução Industrial é a introdução das máquinas. Mas muito mais do que isso. Até tem uma característica que é muito importante. Quando a gente fala de revolução, a gente tem que entender basicamente o que significa essa palavra. Vamos lá, primeiro, para entender o conceito de revolução da parte etimológica, da formação da palavra. Vamos primeiro dividir essa palavra e pensar em evolução. O que é a evolução? Evolução, acima de tudo, não é uma melhora. Evolução é uma mudança. Uma mudança de estado, que pode ser normalmente para melhor, né? Mas muitas vezes pode ser o quê? Para uma simples mudança. Às vezes a gente vê mudanças para continuarem a mesma coisa. Mas na verdade o quê? Evoluir é mudar, é ter um desenvolvimento, é ter um novo planejamento. Beleza, professor, evolução é uma mudança, mas a palavra não é evolução, a palavra é revolução. O que o prefixo re define nesse momento? Define que é uma nova. Então, na verdade, o conceito de revolução é uma mudança que muda novamente, que muda mais uma vez, que continua a mudar, que muda sempre. Quem sabe, o momento da história onde o termo revolução foi melhor empregado é no conceito de revolução industrial. Por que no conceito de Revolução Industrial? Porque, na verdade, a Revolução Industrial teve a sua primeira fase, segunda fase, terceira fase, e alguns falam que ela já está chegando à sua quarta fase. Mas, na verdade, é sempre uma mudança. É sempre um conjunto de mudanças, um processo que vai transformar a técnica de trabalho, e isso da primeira para a segunda Revolução Industrial para a terceira ganha uma estrutura fundamental, uma mudança econômica, um aumento estratosférico na produção e no lucro, e mudanças sociais, o surgimento do proletariado, a burguesia se desenvolvendo cada vez mais. E aí, a substituição da força física pela mecânica, as máquinas. A máquina passa a ser algo fundamental nesse momento. A manufatura deixa de ser aquele produto produzido pela mão do homem. Agora temos uma fábrica, com todo o seu projeto e com todo o seu desenvolvimento. O termo revolução, etimologicamente, é uma nova mudança. Mas no conceito histórico, revolução é algo mais profundo. O conceito de revolução é um conceito que define que temos que ter mudanças na política, na economia, na sociedade
na ideologia, em conceitos religiosos, em conceitos sociais, em tudo. Por isso, os franceses, historiadores franceses, da L'École des Analyses, falam que revoluções na história da humanidade foram poucas, que trouxeram essa mudança. Depois a gente tem outras revoluções que seguem o quê? Que seguem esse fluxo. Mas para eles, no século XVIII, duas grandes revoluções. Francesa, vamos falar posteriormente, e industrial. Depois do século XX, mais duas. Revolução Russa, introduzindo as características do socialismo, e a Revolução Iraniana, a Revolução de caráter islâmico, que trouxe muitas mudanças para esse processo. Então são poucas as revoluções. A Revolução Cubana, por exemplo, é seguida da Revolução Russa, apesar de todas as suas diferenças. Mas, na verdade, o conceito de revolução é um conceito muito ínfimo, muito pequeno. E nesse século XVIII a gente tem duas grandes revoluções. Tanto que a gente não pode chamar a independência das 13 colônias de revolução, pelo menos não nesse conceito. Depois os alemães modificaram um pouco isso e chamam mais estruturas de revoluções. Então aqui, a Revolução Industrial é esse processo. A gente não tem um início para a Revolução Industrial. No final do século XVII, com o surgimento das ideias do Iluminismo, com as revoluções burguesas, as revoluções inglesas, né, que estudamos algumas aulas, não tem uma data inicial. Alguns falam que com o surgimento do tear mecânico, mas isso não é uma data oficial para o início da Revolução Industrial. A gente não pode falar quando ela começa, mas a gente pode falar onde ela começa. E a Revolução Industrial, na sua primeira fase, ocorre única e exclusivamente na Inglaterra. Por quê? Antes disso, vamos entender as modificações dentro desse processo. Durante o período da Idade Média, a gente tinha um surgimento das corporações de ofício. O que significam as corporações de ofício? O artesão domina todo o processo produtivo, desde cortar a árvore até fazer o produto final. E esse artesão realiza todas as tarefas, no máximo com o auxílio de um membro de sua família, no máximo. Essas eram as corporações de ofício. Vale lembrar que na Idade Média, o desenvolvimento e todo o projeto era muito ligado às estruturas do campo. Então os artesãos tinham uma importância um pouco menor. Quando a gente vai passando para a Idade Moderna, a gente começa a ter algumas modificações. Começa a surgir a manufatura, produtos produzidos pela mão do homem. Aí já com novas técnicas. Existe já uma divisão e especialização do trabalho. Então, na verdade, numa estrutura ainda familiar, a gente vê todo um processo cada vez feito de uma forma diferenciada, e assim o trabalhador começa a ter cada um uma única tarefa. Aí vão surgir os casos de escravidão, determinados pontos, mas a ideia é o quê? A ideia é que já passamos a ter um grupo de trabalhadores. Isso vai ocorrer no século XV, XVI, XVII. Ah, professor, quando surge a manufatura, a corporação de ofício deixa de existir? Não, elas começam a viver juntos. Mas lógico que as manufaturas começam a ter um desenvolvimento cada vez maior. E aí quando a gente entra no século XVIII, começa a surgir a produção industrial. As máquinas produzem muito mais em menos tempo. Então, na verdade, é aquela ideia clara e clássica de uma produção em larga escala, com uma divisão de trabalho muito maior. Vai surgir nesse momento o proletariado. Quem é o proletariado? O proletariado vai ser o trabalhador das fábricas. Aquele que tinha somente a força de trabalho como geradora de renda. Ele vai trabalhar para receber um salário. E, na verdade, vai trabalhar com as máquinas. Vai trabalhar e vai receber um salário cada vez mais baixo. Por quê? Porque se o salário for alto, ele vai ter dificuldades, ou não, peraí. Se o salário for alto, quem vai ter dificuldade vai ser o burguês. Porque o burguês não quer pagar um salário alto. E como tem muita gente na prole, o burguês vai se dar muito bem com isso. O operário não especializado operando a indústria. Então, na verdade, esse operário não vai ter uma especialização. Ele vai ser simplesmente o apertador de botão. Ele vai ser simplesmente o cara que vai o quê? Que vai trabalhar sem pensar muito. Para quê? Para gerar uma alienação e um processo cada vez mais interessante para a burguesia. Com a produção industrial, a gente tem uma divisão social, a gente tem novas técnicas, a gente tem uma estrutura econômica completamente diferente. É o que a gente vai ver agora. Na verdade, a Revolução Industrial, vou trabalhar aqui com essa primeira data, depois a gente vai ver outras, 1760 a 1860. Então, meados do século XVIII, se alguém te perguntar quando surgiu a Revolução Industrial, responda, meados do século XVIII. As indústrias aparecem principalmente, as indústrias aparecem unicamente na Inglaterra. O carvão era a principal combustível. Então, na verdade, a gente sabe que a principal força energética nesse momento era a indústria a vapor.
Então, na verdade, isso era muito claro e muito clássico nesse momento. A indústria a vapor, a energia a vapor era fundamental nesse momento. E o carvão era o ponto mais importante. A principal forma de industrialização nesse momento era a indústria têxtil, ou seja, a produção de tecidos, fundamental para abastecer o mundo nesse momento. Utilização de ferro na construção das máquinas. Então, na verdade, o ferro, o produto encontrado na natureza, a gente lembra que na segunda revolução industrial a gente já vai ter novas técnicas, a gente já vai ter novas estruturas. E, por exemplo, na segunda revolução industrial a gente já tem o aço. Aqui, o ferro. E, na verdade, quem sabe uma das principais características desse movimento eram as péssimas condições de trabalho dos membros do proletariado. Então, na verdade, a vida do proletariado era péssima nesse momento. Mas o que é fundamental? Existem o quê? Existe matéria-prima, existe mão de obra, existe um mercado, existe uma indústria, tudo isso na Inglaterra. Vamos passo a passo. Vamos entender esse processo e essa situação. A primeira fase da Revolução Industrial, olha aqui outras datas já desenvolvendo isso. Botei várias até para mostrar esse ponto. Não existe um início, meio ou fim. Em 1750, 1840, olha como a gente já modifica aqui as datas, surge a Revolução Industrial. A Revolução Industrial é uma combinação não intencional de elementos históricos. O que significa isso? Na verdade, não existia um processo que falou assim, olha, eu vou começar a Revolução Industrial. Ela simplesmente começa. É um processo que vai se desenvolvendo graças ao enorme desenvolvimento tecnológico. É complicado a gente falar de desenvolvimento tecnológico, porque quando a gente fala de tecnologia hoje, vem à nossa cabeça o que as características de uma possível quarta revolução industrial. Então, a robótica, o celular, a internet, isso aqui que a gente está fazendo. Nessa época, o desenvolvimento tecnológico era o surgimento das máquinas. E esse surgimento das máquinas, a vapor, nesse momento, vão gerar uma riqueza impressionante. Para quem? Para a burguesia. Quem é o burguês? O burguês é o dono dos meios de produção. Então, na verdade, ele tem o controle sobre a matéria-prima, sobre as máquinas, sobre todos os produtos que vão ser produzidos nessas grandes fábricas. Só que essa riqueza vai ficar concentrada nas mãos da burguesia, o que vai gerar em contraposição uma enorme desigualdade social e uma enorme miséria para a grande massa proletária, para a grande maioria dos trabalhadores nesse momento. A partir de 1760, 50, 40, a Inglaterra tinha as condições favoráveis para isso. Por que todo esse processo surge na Inglaterra? Da onde vem essa estrutura do pioneirismo inglês? Quais são as características para isso? O primeiro ponto e a primeira condição, quem sabe, são as características políticas. Não vamos esquecer, trabalhamos isso em algumas aulas, sobre a Revolução Gloriosa de 1688. Depois do processo de revoluções inglesas, a Revolução Gloriosa definia que a partir desse momento, oficialmente, a Inglaterra viveria uma monarquia parlamentar. Uma monarquia onde o rei, que nesse momento era o Guilherme III, né, o antigo Guilherme de Orange, vai dividir o poder com o parlamento. E o parlamento era composto pela burguesia e pela gentry, né? Lembre-se dessa aristocracia rural. Né? A Revolução Gloriosa é algo fundamental. Além disso, a gente tinha uma característica fundamental que foi o cercamento dos campos. Os campos vão ser controlados, vão ser cercados e algumas mudanças vão aparecer nesse momento. Ao lado do cercamento dos campos, a gente vai ver uma mão de obra extremamente numerosa formando o proletariado urbano. Todos esses fatores que a gente vai começar a ver a partir de agora vão definir a revolução industrial na Inglaterra nesse momento. Essa revolução vai produzir grande quantidade de lã e algodão. A lã produzida por esses campos, o algodão muitas vezes vindo de suas colônias para gerar a indústria têxtil. Vamos ter uma indústria básica, né, uma indústria de base, claramente, principalmente para retirar as matérias-primas, o carvão, o ferro e todos esses pontos. E vamos ter também transporte. Certo? Meios de transporte vão surgir, não só os meios de transporte ferroviários, como também os meios de transportes navais. O aumento do número de uma marinha inglesa para levar produtos para localidades cada vez mais distantes. É um novo mercado que surge nesse momento. Causas. Olha como a gente vai trabalhar agora nessa nossa aula. Primeira característica. Primeiro ponto do porquê esse processo surgiu na Inglaterra. Primeiro ponto. Disponibilidade de capital. O que é capital? Capital, no primeiro momento, é dinheiro, ou seja, é dinheiro para ser investido.
Da onde vinha o dinheiro da burguesia inglesa? Que tinha algo que nenhuma outra burguesia tinha, que era o poder político. Vale lembrar que eles comandavam o parlamento nesse momento. Durante a Idade Moderna, os ingleses acumularam capital, ou seja, mantiveram aquele dinheiro através de saques, roubos mesmo, tráfico negreiro. Olha como o tráfico negreiro era fundamental para a Revolução Industrial na Inglaterra. Mais tarde a gente vai ver que a Inglaterra vai ser extremamente contrária à escravidão. Por quê? Porque escravo não é mercado consumidor, mas nesse momento valia muito a pena o tráfico. Ir até a África, pegar um escravo barato, pegar um membro da população, dominar e vender nas Américas dava um lucro imenso para esses caras. Era legal fazer isso? Dentro da lei era, dentro da moral nem um pouco. Mas os ingleses faziam isso, trabalharam fortemente com a pirataria. A pirataria inglesa foi fundamental. Olha como a gente começa a perceber que os ingleses, para obter esses seus capitais, esse seu investimento, eles se utilizavam claramente de formas escusas. Pirataria, roubo, tráfico, exploração de colônias, e conseguiram adquirir uma quantidade imensa de dinheiro. Existia uma diferença da Inglaterra frente aos outros países. Na Espanha, um burguês que ia até as Américas, pegava muito ouro, o que ele fazia com esse ouro? Ele gastava. Por quê? Porque ele sabia que quando ele chegasse à Espanha, ele teria que pagar altos impostos para o rei. Na Inglaterra, nem tanto assim. Por quê? Porque, na verdade, esse cara saqueava, tinha muito dinheiro. O que ele ia fazer? Gastar? Não, ele podia guardar o dinheiro. Por que ele podia guardar o dinheiro? Ele não vai ter que pagar os impostos? Vai, mas não vamos esquecer que é esse burguês que faz os impostos na Inglaterra. Diferentemente do que existia nos outros países do mundo nesse momento, na Inglaterra, a burguesia, ou seja, o parlamento que fazia as leis. Então isso dava uma tranquilidade imensa para esses caras poderem guardar. Enquanto espanhóis, portugueses vão gastar a quantidade imensa de dinheiro, porque sabem que vão ter que entregar isso para o rei, na Inglaterra não. Na Inglaterra, se o rei virasse e falasse, eu quero fazer um novo imposto, o parlamento falava, cala a boca, você não vai fazer isso. Então isso já facilitava muito o ponto de você poder guardar o que a gente vai chamar de acumulação primitiva de capitais. Segundo ponto, existência de matéria-prima. Na Inglaterra havia uma grande quantidade de carvão, o carvão mineral, que era retirado das grandes cavernas nesse momento, né, mineradoras, e o ferro. Dois produtos fundamentais para o início desse processo. Então, na verdade, além de tudo isso, além de ter as principais matérias-primas para o desenvolvimento das máquinas a vapor nesse momento, ainda existia uma grande quantidade de lã, tá certo? Principalmente nos campos, e algodão, que vinha de suas colônias, principalmente a colônia das Américas, né? O que mais tarde vão ser as colônias do sul do futuro Estados Unidos. Tá certo? Terceiro ponto, existência de mão de obra. Com o cercamento dos campos, já vamos falar sobre isso, existe uma grande parcela da população inglesa que vivia nos campos e vai para as cidades, se transformar em trabalhadores, em mão de obra extremamente barata. Por fim, o aumento da população inglesa. Você tem um aumento imenso, vamos falar sobre isso posteriormente. E o vasto império no século XIX. Ou seja, os ingleses vão ter um mercado que vai ser um mercado mundial nesse momento. Como basicamente todos os produtos vinham da Inglaterra, a Inglaterra vai produzir cada vez mais, mas vai vender cada vez mais. Por ter disponibilidade de capitais, uma acumulação primitiva de capitais, matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor, a Inglaterra vai se desenvolver como a pioneira e única nesse primeiro momento relacionada à Revolução Industrial. Vamos desmembrar esses fatores. O primeiro deles, a Revolução Industrial não foi resultado de uma ruptura. Não foi uma revolução que tem um início. Olha, a partir de agora começa. Como a gente vai ver posteriormente com a Revolução Francesa e também com a Revolução Russa. Foi um processo que tem dois fatores fundamentais aqui. O aumento de tecnologia e o uso da máquina e a mentalidade puritana. Ou seja, em outros países como Portugal e Espanha, a questão religiosa ainda era muito forte. Lembrem-se lá do processo de reforma. Ainda eram católicos muito centralizadores e não aceitavam o lucro. Na Inglaterra, o lucro era fundamental. Devido a essa estrutura da mentalidade dos puritanos, que eram os calvinistas ingleses, que na verdade o que tiveram um papel extremamente importante aqui no final do século XVII, e a gente vai ver depois que no século XVIII o anglicanismo já era fundamental nesse momento. Então, na verdade, esses calvinistas fomentaram esse processo. Os anglicanos vão fomentar esse processo. Então, na verdade, não existia a questão forte do medo, das estruturas de mescla entre processos de medo à religião.
medo ao lucro. Na Inglaterra, isso vai acontecer com uma facilidade imensa. Não podemos negar que uma das principais características desse movimento era que na Inglaterra a Revolução Gloriosa foi fundamental. Como comentei com vocês, a burguesia estava no parlamento. E essa burguesia no parlamento pensava claramente em como ganhar mais dinheiro, em como se desenvolver, e em não se preocupar tanto com impostos, com a fragilidade política dentro desse ponto. Eles eram a política. Então a burguesia inglesa tinha essa facilidade, que era a única do mundo que tinha isso. Tanto que vários outros países depois vão pensar em se transformar em repúblicas ou até mesmo em monarquias parlamentares. A política era voltada para uma expansão econômica. Então aqui a gente tinha esse processo. Enquanto na França o rei controlava toda a economia, na Inglaterra isso não acontecia. Isso vai dar origem a esse desenvolvimento industrial. Essa é a causa política para o movimento da Revolução Industrial na Inglaterra. Ter passado pela Revolução Inglesa, pelas revoluções inglesas do século XVII e principalmente a Revolução Gloriosa nesse momento. Segundo ponto. A gente vai ver uma enorme revolução agrária. Na Inglaterra existia algo que não existia em nenhum outro reino, que era a famosa gentry. Vocês lembram da gentry? Aquele grupo que era uma aristocracia rural, ou seja, era o grupo que tinha quantidades de terra, né, pequenas e médias propriedades, que vão se transformando em grandes propriedades, principalmente durante o governo do Cromwell, vão concentrando, lembre-se que deu até aqueles problemas com os diggers, que eram aqueles grupos de oposição. Então, na verdade, eles vão ter cada vez mais terras e vão pensar em fazer o que com essa terra? Em como lucrar cada vez mais com essa terra. Então, na verdade, o objetivo dessa aristocracia era não simplesmente cobrar impostos, era lucrar com essa terra. Então, na verdade, dentro desse ponto, a gente vai ver que tem uma introdução do capitalismo, dessa busca pelo lucro no campo. A produção agrícola vai ser totalmente voltada para o mercado externo, ou seja, eles vão começar a buscar como lucrar com essa determinada produção e não simplesmente abastecer um rei ou a nobreza nesse momento. Uma primeira característica que vinha desde o século XVI era o cercamento dos campos. O que era o cercamento dos campos nesse primeiro momento? Essa aqui é a ideia. Ó. A lei dos cercamentos, que era conhecida popularmente o nome oficial era os Enclosure Acts, foram sendo editadas por sucessivos monarcas ingleses, mas ganharam maior fôlego a partir de meados do século XVIII. Essa alteração consistiu em uma crescente ação de privatização das terras, que eram de uso comum dos camponeses, através do cercamento desses locais realizados por poderosos senhores locais. A paisagem rural inglesa, que era caracterizada pelo open field, ou seja, o campo aberto, passou a ter exploração nos campos fechados. O que significava isso? Na verdade, a burguesia inglesa tinha uma ideia muito clara e muito clássica, e essa gentry também, de que as terras não podiam ficar abertas a todos, que as terras deveriam ser concentradas para gerar cada vez mais lucro. E foi nesse momento que essa burguesia inglesa, no primeiro momento, resolve o que? A burguesia e a gentry, né, que se misturam aqui, resolvem dominar todas as terras, para dominar assim a matéria-prima. Como eles tinham dinheiro, eles começam, num primeiro momento, a tentar comprar essas terras. Vamos comprar essas terras. Olha isso aqui. A burguesia compra terras a preço baixo. O que significa isso? Na verdade, eles vão oferecer preços muito abaixo do valor de mercado para comprar as terras dos pequenos camponeses, dos antigos yeomans, que tinham terras ali. Então oferece um valor muito abaixo do valor de mercado. A grande maioria dos camponeses, a grande maioria dos pequenos proprietários não vende a sua terra. Alguns vendem, mas a grande maioria não vende, até porque o valor está muito baixo. Mas alguns precisavam daquele dinheiro e acabam vendendo. Só que logo depois disso surgem com uma posição maior essa lei dos cercamentos, que na verdade são impostas não simplesmente pelos monarcas, mas são impostas pelos burgueses. E o que diz essa ideia? Que a partir de agora, pequenas e médias propriedades praticamente não podem mais existir dentro dos campos da Inglaterra. Ou seja, a partir desse momento, as propriedades que eram o quê? Que eram do Estado, que eram disso, agora pertencem aos burgueses. Era uma lei. Ou seja, não podem mais existir pequenos proprietários. As terras de uso comum não existem mais. Todas as terras passam às mãos dos burgueses. E quem tinha uma terra pequena? Se ferrou. Quem não mandou não vender. Era uma lei, vale lembrar que o parlamento fazia lei, vale lembrar que os burgueses faziam a lei. E a partir desse momento as terras passam a ser controladas por esses grandes burgueses. Terceiro ponto, alguns não aceitam entregar a sua terra, mesmo indo contra a lei. Pô, professor, mas pode ir contra a lei?
A gente estava vivendo em um isolamento social que dizia que você não poderia sair de casa. Não era uma lei, era uma ideia, mas muita gente saía. Então, na verdade, dentro dessa proposta, dentro dessa ideia, era uma lei, muitos não saíram de sua terra. E aí o parlamento tem a sua última função. Qual era o papel que o parlamento tinha? O parlamento controlava o exército. E o que acontece? As últimas pessoas foram expulsas do campo. E a partir desse ponto, ou vendendo a terra, ou perdendo pela lei, ou sendo expulso dos campos, esses caras passam a não ter mais função dentro daquele campo. Por quê? Porque esse burguês vai introduzir máquinas na sua terra. E aí tem um papel fundamental. O que era o open field agora recebe uma cerca. Às vezes a cerca era só ideológica, mas muitas vezes era uma cerca física mesmo. Daí a ideia de cercamento dos campos. E o que acontece? Esse burguês passa a introduzir máquinas nos campos. Quando ele passa a introduzir as máquinas nos campos, existe um aumento imenso da produtividade. Só que ao mesmo tempo que existe um aumento da produtividade, quando você tem a máquina no campo, você não tem mais a necessidade daquela grande maioria da população que vivia ali. Vale lembrar que até o século XVIII, cerca de 70% da população inglesa vivia nos campos. E agora não tem mais função. O que esses caras vão fazer? Eles vão para as cidades. Então eles não têm mais por que ficar nos campos. Eles vão para as cidades a partir desse momento. E o burguês que o expulsou dos campos ainda fala assim, olha, toma aqui um cartãozinho, quando você chegar na cidade, procura essa fábrica. E o cara fala, porra, beleza, já então o quê? Vou ter um emprego ali? Não sei, procura essa fábrica. Ah, mas quem eu procuro lá? Me procura, eu sou o dono da fábrica. Então, na verdade, ao mesmo tempo que eu controlei a matéria-prima no campo, que eu controlei e expulsei esses trabalhadores, eu vou controlar também o quê? Eu vou controlar também a mão de obra. Eu passo a ter uma lucratividade maior com a agricultura, com o campo, com a matéria-prima, com todos esses pontos, mas eu passo a ter também algo que é fundamental, que na verdade é o que? É o desenvolvimento claro e clássico de uma mão de obra cada vez maior. Quem era essa mão de obra? Já vamos falar sobre isso. Vamos falar aqui sobre isso então. Com essa mão de obra, graças ao êxodo rural, eu passo a ter o quê? Eu passo a ter, e aí a gente tem uma transição. Se 70% da população inglesa vivia nos campos, a partir da Revolução Industrial a gente tem uma inversão. A gente passa a ter quase 70% da população inglesa vivendo nas cidades. Então, na verdade, passa a ter muita gente na cidade. Atrelado a isso, esses outros 30% que já viviam na cidade, agora têm uma dificuldade imensa. Por quê? Porque faziam uma manufatura, faziam um trabalho básico ali. Com o surgimento da fábrica, ferrou. Não tem mais como você o quê? Você concorrer com a fábrica. Enquanto você produz um produto, a fábrica já produziu o quê? A fábrica já produziu 100 produtos. Então, aquele trabalhador que vivia na cidade fazendo a manufatura não tem como concorrer. Então, ele vai trabalhar também na fábrica. O que a gente percebe nesse momento? Todo trabalhador vai trabalhar na fábrica. Sendo assim, uma mão de obra muito barata, que na verdade era em larga escala a produção e a mão de obra era de baixíssimo custo. Por quê? Porque o que não faltava era gente para trabalhar. Se alguém reclamasse em algum momento dessa situação, sofreria o quê? Sai, tem mais 10 querendo a sua vaga nesse momento. Então a mão de obra abundante aqui facilitava a vida do burguês, que era o dono da fábrica, que era o dono da matéria-prima e, consequentemente, passa a ser o dono da mão de obra praticamente nesse momento, porque ele fala, não aceito meu salário, beleza, sai, tem outro no seu lugar, não existiam leis trabalhistas. Então, na verdade, a mão de obra abundante dá origem ao que chamamos de proletariado. O que é o proletariado? Proletariado são os trabalhadores das fábricas. Atrelado a isso, na Inglaterra não vamos esquecer o carvão, né? Essa matéria-prima fundamental aqui também, né? 70% do carvão utilizado na Europa era produzido na Inglaterra. Isso dava à Inglaterra a base para o que a gente vai chamar para o que a gente vai chamar de energia a vapor. Então, na verdade, na Inglaterra tinha o que? Acumulação de capitais. Na Inglaterra tinha o que? Mão de obra abundante. Na Inglaterra tinha o que? Matéria-prima, carvão. Falamos do ferro também que existia ali, lã, que estava nos campos, era o que existia nos campos nesse momento, algodão que vinha das Américas. E quanto mais você produz, maior é a necessidade de vender. A Inglaterra precisa encontrar o que? Precisa encontrar novos mercados. E a Inglaterra vai encontrar novos mercados com uma intensidade cada vez maior. A Inglaterra vai desenvolver absurdamente esses mercados
e vai o quê? E vai ter mercado não só dentro da própria Inglaterra, como a gente tinha visto anteriormente, que na verdade a população inglesa aumentou absurdamente nesse momento. A gente tem um aumento estratosférico, passamos a ter dezenas de cidades com mais de 100 mil habitantes, o que para a época era impressionante nesse momento. A Inglaterra vai ter esse aumento da população, mas a Inglaterra vai também o que? Vai dominar o mercado europeu, porque na verdade ela que vende os melhores produtos a um preço mais baixo, graças às máquinas, a essa produção em larga escala, vai assinar tratados com países que tinham uma dependência dela, o Tratado de Methuen, que vai ser assinado com os portugueses. Falamos sobre isso quando falamos do ouro do Brasil. É fundamental nesse momento. Então, na verdade, a Inglaterra vai vender os seus produtos e vai criar uma dependência de Portugal, que depois vai pagar a sua dívida com o ouro. Isso vai acontecer com a Espanha também, com o Tratado de Utrecht. Então, na verdade, a gente tem a gente tem uma dominação sobre esses países. A Inglaterra vai ter uma dominação sobre a França, que ainda não tinha uma produção imensa. Inclusive, vai até criar uma guerra com a França, a Guerra dos 7 Anos, para dominar novas colônias. Colônia. Isso era muito importante também. A Inglaterra vai ter, já tinha sua colônia nas Américas, não vamos esquecer das 13 colônias inglesas, e na verdade agora a Inglaterra vai fomentar o controle maior sobre essa região, criando as famosas leis, os famosos acts, a lei do selo, lei do chá, lembra disso? Vamos falar daqui a pouco. Então vai dominar o mercado americano, vai dominar as colônias de Portugal, Espanha, França e todos esses pontos. Ou seja, a Inglaterra, além de ter um mercado interno grandioso, a Inglaterra vai ter um mercado mundial dentro dessa situação. Então, na verdade, o desenvolvimento inglês aqui é impressionante. E é nesse momento que a gente não pode negar. O investimento era cada vez maior. A Inglaterra produzia dinheiro e, diferentemente do gasto que outros países faziam, a Inglaterra guardava, a Inglaterra reinvestia, a Inglaterra tinha um desenvolvimento. O comércio exterior era fundamental, tá certo? Desenvolvendo assim novos meios de transporte e todos esses pontos. A agricultura gerava uma produção cada vez maior, não só de matéria-prima, mas também de alimentos para abastecer a população que crescia até para vender isso. Empréstimos estatais, quando eu falo de Estado em inglês, a gente está falando do parlamento. Então o parlamento mexia ali e emprestava juros baixos para ter um desenvolvimento cada vez maior e uma burguesia cada vez mais forte, uma burguesia cada vez mais importante, uma burguesia fundamental nesse momento. A Inglaterra vai traduzir as mudanças fundamentais ao mundo nesse momento. A Inglaterra é a zona produtora, mas na verdade algumas consequências vão ser fundamentais. Quais as consequências disso? A gente vê na próxima aula. Valeu!